Este programa. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Olá pessoal que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. E dando sequência à série fantástica que estamos fazendo, destacando grandes profissionais do nosso radialismo. O convidado de hoje é o Paulo Rogério Turek, um profissional que começou na Rádio Rio Negrinho na década de 80, mas tem uma vivência enorme no radialismo, uma vivência de muitas experiências diferentes. Rádios do interior, como a Rádio Rio Negrinho na década de 80, rádios grandes na capital de Santa Catarina, em Florianópolis, TV em Florianópolis, rádio FM. Trabalha hoje ele está na ativa na Liberdade FM em São Bento do Sul, né? Paulo Rogério Turek é um profissional que tem muitas histórias para contar nessa trajetória dele, desde a década de 80 até os dias atuais, trabalhando com radialismo e também com eventos na área de comunicação, gravações de programas, enfim, uma série de experiências que o Paulo vai apresentar para vocês no relato que ele gravou exclusivamente para o nosso canal. Um relato fantástico. Quando eu recebi o vídeo que ele me mandou, dei uma olhadinha, poxa vida, 20 minutos, é um pouco longo, né? 20 minutos. Aí o Paulo até mandou uma mensagem, olha Maurício, edita aí, ficou meio longo e tal. E eu comecei a assistir o vídeo que ele mandou, e a narração dele é tão envolvente, e os fatos, as histórias, que não tem como editar, não tem nada que tenha que ficar de fora desse relato. Então eu vou deixar ele aí na íntegra, e eu tenho certeza que você também vai gostar de ouvir. É muito interessante. São muitas experiências, né, que o Paulo viveu nessa trajetória dele no mundo do rádio. E continua vivendo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Paulo na Rádio Rio Negrinho, lá na década de 80, num programa que ele vai contar em detalhes aí. Depois que ele começou na Rádio Rio Negrinho, depois ele foi a Florianópolis, onde teve várias experiências na área de comunicação lá. E depois de um tempo voltou para Rio Negrinho e lá lançou um programa chamado Alerta Geral, em parceria com o sargento João Eppers, já de saudosa memória, mas também uma pessoa muito conhecida na cidade de Rio Negrinho. E os dois juntos tinham esse projeto do Alerta Geral, que era um programa nos sábados à noite que destacava notícias policiais de uma forma satirizada, de uma forma engraçada, né? E o Paulo vai contar essa história, como foi essa experiência, mas eu só estou antecipando um pouquinho, até eu já citei em algum episódio anterior esse programa, porque ele foi um fenômeno de audiência na Rádio Rio Negrinho, realmente um fenômeno de audiência. Se você pesquisar entre as pessoas que ouviam rádio naquela época, né, e perguntar qual programa você nunca esqueceu, esse vai ser um dos programas listados com certeza. Haverão outros, é claro, mas esse vai ser um deles. É um programa que tinha assim, uma audiência fenomenal. E eu, na época, era sonoplasta, não era o sonoplasta oficial desse programa. Quando eu estava na Rádio Rio Negrinho de 84 para frente, o sonoplasta oficial desse programa era o Gilmar Pichait. Mas às vezes, o meu horário era à tarde, né, na programação da rádio, e o Gilmar era à noite, que pegava o horário desse programa nos sábados à noite. Mas às vezes a gente trocava de horário, às vezes tinha férias do profissional e tal, e por algumas edições eu fui o sonoplasta do Alerta Geral. E trabalhei com o Paulo e com o tio Sarja, né, que era o apelido do João Eppers, e fui o sonoplasta desse programa. E confesso que apesar de, quando isso aconteceu, eu já ter alguma experiência com sonoplastia, já estava há algum tempo trabalhando na rádio, dava um frio na barriga e ser sonoplasta desse programa, porque era complexo, exigia muito. Tudo era analógico. Ele vai citar ali das vinhetas que a gente colocava após o relato de cada ocorrência. Essas vinhetas, algumas estavam em cartucho, outras estavam em fita de rolo. A gente deixava os dois gravadores de rolo que a gente tinha no estúdio preparados, né? E às vezes, conforme a ocorrência que eles iam relatar, eu tinha que trocar a fita rapidamente, porque usava na primeira ocorrência uma gravação e depois tinha que botar uma fita que era lá da terceira ocorrência, por exemplo, né? E algumas coisas eram em disco, eram trechos de músicas que a gente colocava para satirizar, para ilustrar, né, entre aspas,
àquela ocorrência que foi relatada. Então era um programa, do ponto de vista técnico, bem complexo de fazer, e o resultado, o impacto do que se falava no programa também tinha uma dependência da habilidade do sonoplasta, de fazer a coisa certa na hora certa, senão perdia a graça, né? Mas eu vou deixar o Paulo contar, é um relato bem bacana, e já antecipadamente agradeço muito ao Paulo por ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar sua experiência aqui conosco, com os seguidores do nosso canal. Fala aí, Paulo. Olá, pessoal que curte e acompanha a Radio Waves do meu amigo Maurício. Primeiramente, dar os parabéns por esta bela iniciativa do Maurício de destacar aqui aqueles que todo dia dão vez e voz à nossa comunidade, à nossa sociedade. Pois bem, eu fui instado pelo Maurício para contar um pouco da minha experiência com rádio. Como muitos que me antecederam, eu comecei também na Rádio Rio Negrinho. Um pouquinho diferente, eu comecei direto nos microfones. Pois bem, finalzinho de 79, 80, eu sabia que a Rádio Rio Negrinho precisava de locutor. Fui lá, falei com o Ernesto Luco na época, o qual direto já me passou um texto e me encaminhou para o Aristides para fazer uma gravação. Muito bem. O Tide me passou umas dicas, etc e tal. Rapidamente fui lá, fiz a gravação. Voltamos e entregamos para o Ernesto e também para o Goldwyn Mayer, diretor da rádio, os quais ouviram. Passado um tempinho, o Ernesto chegou para mim. Rogério, amanhã, às 9:45, mais ou menos, você esteja aqui na rádio. A gente vai fazer aí um teste ao vivo. Beleza. 9:45 estava lá, pontualmente. Direto, ele já me colocou na frente do microfone principal, ao vivo ali, colocou um microfone reserva do lado dele, né, com um pezinho, e um fichário, um enorme fichário que ficava em cima da mesa de locução, que era os comerciais de toda a rádio, de todos os horários da rádio, porque na época o locutor fazia ao vivo o comercial. Existia pouca coisa de gravação em cartuchos, que era o famoso Top Master. Ou seja, as propagandas que vinham em cartucho, normalmente aquelas propagandas das grandes companhias, como Hermes Macedo na época, e coisas assim, ou então uma ou outra que era gravado pela própria rádio, e o Aristides que se encarregava de fazer e montava o cartucho Top Master ali, para que os sonoplastas da época fizessem. Pois bem, Ernesto me colocou ali, deu umas dicas e falou, diz a hora, mostrou o relógio, mostrou para você ver a temperatura no momento nos estúdios da rádio, a umidade relativa do ar, nada, era tudo mecânico, não tinha nada de digital, essas coisas assim. E disse, diz a hora, fala o nome da música, que vinha na relação, te deixava pronto para todos os locutores, e toca a programação aí. O sonoplasta te traz algum recado, também vinha da secretária ou que vinha por telefone e fomos fazendo o programa. Quando menos eu vi, eram 11h30. Comecei às 10, 11h30 já estava ali acabado, né? Estava afoito já para que chegasse outro dia para a gente começar o meu novo programa. Mas foi assim, graças a Deus, tranquilo, com aqueles erros normais de todo começo de locutor, né? Nervosismo à flor da pele, falando cantado, né? Que na época, todo mundo que começa a ler, vamos dizer assim, em rádio, acaba falando cantado. Mas a gente foi corrigindo, graças aí à dica dos meus amigos, principalmente o próprio Ernesto Luco e também o Aristides Sauer, que era meu amigo de infância. E a gente foi levando. No outro dia já apresentei o programa sozinho e menos de um mês eu já tinha ganho um pouco mais de espaço na rádio. Eu já fui instado pela direção para apresentar os programas de esportes da Rádio Rio Negrinho, que eram 10 minutos antes das 10, que era o meu programa, que ia das 10 às 11h30, e daí fazia o programa de esporte e já na sequência fazia mais um horário da tarde que ia das 13 às 15 horas. Portanto, tinha já um espaço bastante grande. O primeiro apresentava esse programa que se chamava na época Musical 79 e já no ano seguinte Musical 80.
E daí, depois do horário esportivo, eu iniciava um novo programa que tinha a participação da comunidade. Não por telefone, né? A época era mais difícil, até se fazia por linha telefônica, mas era um trabalho fora de série para a participação do pessoal. Então, a participação era através de cartas ou mesmo ligação onde a secretária da rádio atendia, o pessoal pedia a sua música e era separado então as máximas do ouvinte. 1570 era inclusive o nome do programa. Muito bem, então apresentei um bom tempo esse programa, fiz também algumas transmissões de futebol, futebol amador lá de Rio Negrinho, claro. Eu acabava fazendo a parte de comentários e de repórter de campo, que os narradores, locutores esportivos da época era o Sérgio Ferreira, muitos ouviram falar, muitos ouviram, tradicional, voz marcante na rádio, principalmente na parte esportiva do Sérgio Ferreira e também do Aldemir Tavares, que além de um excelente locutor, uma voz poderosa, quem tiver a oportunidade de ouvi-lo, ele ainda está de passagem por outros locais, mas ele ainda faz parte do quadro da Rádio Rio Negrinho, hoje uma voz brilhante. Ele também fazia parte de locução esportiva. Muito bem, passando esse tempo, acabei ascendendo, indo para Florianópolis, acabei indo trabalhar na Rádio Jornal A Verdade, justamente graças a essa experiência na parte esportiva com locução de campo, com a apresentação dos programas. Então fui para a Rádio Jornal A Verdade, que muitos dizem de Florianópolis, outros de São José. Na verdade, na época que eu fui trabalhar, o prédio da Rádio Jornal A Verdade ficava exatamente na divisa de São José com Florianópolis. E então, mas se chamava Rádio Jornal A Verdade de Florianópolis. Lá eu tive a grata satisfação de dividir a bancada com o narrador esportivo, o Claudemir Miranda. Claudemir, que foi locutor em várias rádios famosas de Florianópolis, atualmente está na Rádio Guarujá e também foi apresentador do esporte de meio-dia na televisão Bandeirantes. E também o Gilberto Narraz. Muitos vão lembrar do Gilberto Narraz como comentarista esportivo em rádios grandes e também na televisão. O Gilberto Narraz, ele foi famoso por muitos anos presidir a parte da comissão de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. Eu tive lá uma experiência muito grande, pois eu apresentava o programa esportivo do meio-dia. Antes, porém, como era muito dinâmico, tinha que ser versátil. A gente fazia módulos para os noticiários, apresentava ao meio-dia o programa de esportes, que era dinâmico, pois a gente possuía o chamado repórter setorista, ou seja, aquele que cobria o dia a dia dos dois clubes grandes da capital, Figueirense, ainda hoje, né? Figueirense e Avaí. Então o programa era muito dinâmico, porque você entrava ao vivo, ora chamava o setorista lá do Figueirense, que entrava direto com entrevistas, jogadores, técnicos, todos os acontecimentos que lá no Orlando Scarpelli ou então no campo do Avaí. E também tive a satisfação de participar de diversas transmissões ao vivo dos clubes do Avaí e do Figueirense, pois a Rádio Jornal A Verdade tinha esse mote de acompanhar os times da capital aonde fossem, seja pelo interior do estado nos campeonatos estaduais ou pelo Brasil em diversos campeonatos, principalmente quando participavam de campeonatos brasileiros. Quando era no estado, em algumas vezes eu acabei fazendo o repórter de pista, né? Você vai lá para dentro de campo, você vai no campo entrevistar jogadores, etc. e tal, mas o meu mote principal sempre nas transmissões era fazer o estúdio, ou seja, aquele que interfere na transmissão ao vivo e dá os demais resultados.
fosse do campeonato catarinense, fosse do campeonato brasileiro. E a Rádio Jornal A Verdade era muito ouvida na época, pois as transmissões de futebol pela televisão eram escassas, então todo mundo acompanhava ao vivo pela rádio e também queria saber o que estava acontecendo no Brasil e no estado. Então essa era a minha parte de estar ali no estúdio juntamente com o sonoplasta, com 3, 4 rádios ligados, sabendo o que estava acontecendo em todos os campeonatos, acontecendo no Brasil inteiro ou ali em Santa Catarina, e a gente levava ao vivo para o ouvinte todo aquele acompanhamento. Muito bem, lá também acabei fazendo alguns módulos que a gente chamava na época módulos para a televisão, na época TV Canal 6, a gente fazia os módulos, que são notícias curtinhas assim que se apresentavam para a televisão. Na sequência voltei para Rio Negrinho e lá no meados dos anos 80, 86, acabei voltando para a rádio. Isso é uma cachaça, como a gente diz. Nós, juntamente com o Sargento Epers. Sargento Epers, ele é o falecido sogro do comunicador da 89 FM, o Sidney Adriano. Sidney, na época, não me lembro bem se nessa época que a gente voltou, ele estava com o programa, ele já era sonoplasta da Rádio Rio Negrinho, não. Me perdoe, Sidney, que eu estou aqui fora de tempo e aqui meio gravação ao vivo aqui, mas eu acredito que o Sidney estava começando ali na rádio, né, Rádio Rio Negrinho, como sonoplasta e depois, claro, comunicador. Então, eu com o Sargento Epers, a gente montou um programa, planejamos o chamado Alerta Geral. Na verdade, Alerta Geral Informações e Música, que consistia num programa semanal apenas. A gente preparava durante a semana as ocorrências policiais, aquelas que tinham destaque, que levava interesse ao ouvinte, não tanto pela situação policial, mas mais o que era possível satirizar. É isso que interessava ao ouvinte na época. Então a gente, juntamente com um sargento, você trazia a ocorrência, fazia a leitura da ocorrência, que eu me lembro bem, na época começava a leitura assim: compareceu na DPCO, ou seja, compareceu na delegacia de polícia, fulana de tal, para queixar-se, o termo usado na época, para queixar-se de que o marido chegou em casa embriagado, de que foi furtado, ou qualquer ocorrência assim, que daí a gente colocava, floreava, e dependendo da ocorrência, se fosse uma ocorrência de briga de vizinhos, que era muito comum, briga de casal, era colocado então um fundo musical. O Maurício vai lembrar muito bem desse período, né? O sonoplasta era muito importante na época para fazer essa triangulação. Era colocado no momento aquele fundo musical de talheres batendo, panela, louça quebrando, e isso dava um brilho, deixava uma sátira praticamente daquela ocorrência, né? Então isso tudo tranquilo se passava, e este foi um período que as pessoas mais registravam a chamada queixa. Tanto que o pessoal dizia, vai o nome por capa preta, porque era um livro grosso assim, onde eram registradas as ocorrências. Me lembro muito bem que na época os policiais que trabalhavam com a gente, eles já estavam recusando o registro de ocorrência, pois era comum todo dia lotar a delegacia para as pessoas fazer o registro de ocorrência, para que no sábado o seu nome ou o nome de quem eles quisessem que saísse fosse divulgado na rádio. Me lembro, na época era um pouco mais fácil, era possível você nominar, né? Hoje tem que se dar só as iniciais, etc. Mas o pessoal fazia questão, tanto faz se registrasse contra ele ou a favor, ele queria que registrasse para escutar o nome dele sair na rádio, e também para que fosse, para que na época saísse o que a gente chamava as vinhetinhas, né, que nós trazíamos junto. Eu até tinha preparado para o pessoal aqui uma vinheta de uma das ocorrências que mais eu estou preparando aqui, pessoal, para mim não cortar o vídeo. Eu já trago para vocês aqui
uma das ocorrências que mais chamava atenção na época era de furto. Então, existia muito esse furto pequeno, o pessoal ia registrar a ocorrência de que furtaram bicicleta, furtaram botijão de gás, alguma coisa assim, e eles faziam questão de dizer, o suspeito de ter furtado mora no bairro, coisa assim. Então, a cada furto nós colocávamos, eu vou colocar um trechinho da música para vocês ver, que é uma música do Cacique e Pajé. Cacique e Pajé, Cadê o Gato? Escuta aí, vê se alguém lembra. Claro, Deus o livre, né? Eu me lembro bem. Escuta aí. Cadê o gato que cheirou, mas não comeu? Cadê o gato que cheirou, mas não comeu? Gato enjoado, onde foi que se escondeu? Gato enjoado, onde foi que se escondeu? Na minha casa. É isso aí, gente. Então era mais ou menos, o Maurício lembra bem, né? Talvez o Maurício até busque isso aí, na hora de editar o vídeo aí, ele busca, traga melhor nessa música. Então, passou-se na época, foi bom. Eu agradeço ao Maurício por poder recordar, principalmente do programa Alerta Geral Informação e Música, que graças a Deus era um programa de muita audiência, foi sucesso na época, na Rádio Rio Negrinho, pois, gente... com modéstia, sem modéstia, né? Como diz o pessoal, na época concorria com as novelas das 19 horas. O programa era apresentado todo sábado, das 19 até as 20 horas e 30 minutos. E o pessoal, muitas mulheres que acompanhavam as novelas acabavam ligando tanto a televisão quanto o rádio. E muitos nos traziam esse feedback e diziam que era o momento deles colocarem a família dentro do carro, pedir para as crianças ficar quieto, ligar o rádio e sair passeando durante todo o programa pela cidade, ouvindo então as queixas. Então foi muito grato essa época aí de rádio, muito gostoso. Claro, depois disso a gente não consegue se afastar, vou trazer rapidamente, a gente não consegue se afastar de rádio. Eu continuei mesmo advogando, né? Eu acabei continuando com microfones, apresentando principalmente bingões na época em Rio Negrinho, que eram os bingões para a construção do Hospital Novo de Rio Negrinho. Depois fazendo apresentação de showmício, na época era possível, né? Ou comícios, e também fazendo programas de rádios políticos. Para vários candidatos a prefeito da nossa região aqui, eu fazia os programas políticos de rádio, né? Muitos inscritos, e também fazia a locução desses programas. E no período que eu fui procurador do município de Rio Negrinho, a gente tinha também um informativo da prefeitura, que era veiculado na rádio, era eu que fazia a locução, juntamente com uma equipe. Nós tínhamos uma equipe assim de dar inveja a muitas empresas de marketing, e embora eram 3 apenas, que era, muitos conhecem, lembro do falecido Antônio Pérez, que era um crânio para bolar assim campanhas, e do Valderir da Silva, Valderir, que também é ótimo aí na edição de programas, na elaboração de programas. Então a gente fazia essa parte aí de locução, e posteriormente vim também fazer apresentação de comícios e outros aqui em São Bento do Sul também. E tive a primeira vez contato daí com FM já, quando eu estive na Praia do Ervino e tive contato com a FM do Ervino 97.3. Muita gente de São Bento que tem casa, passa o veraneio ou esporadicamente vai para lá, acompanhava a programação da 97.3. Me lembro que a gente recebia já o WhatsApp, tinha a participação de muitos são-bentenses pedindo música, dando recado para o pessoal. Foi gostoso esse contato. E retornando para São Bento agora, para rapidamente, o pessoal já está, né, até aqui comigo, mas rapidamente eu ainda continuo como Rádio Cachaça. Eu tive a satisfação e agradeço muito o convite dos meus amigos, o Valmir Forteschi e o Mr. J da Liberdade, para compor a equipe de jornalismo da Rádio Liberdade, e hoje eu faço o Informativo Liberdade, que é levado ao ar às 9 e às 15 horas, trazendo notícias
principalmente aqui de São Bento, da área política, que a área criminal é feita pelo repórter Dimas de Freitas, que tem o seu programa O Plantão também na Liberdade, e eu faço então informações da área política aqui de São Bento do Sul, do estado e do Brasil. Valeu, gente, obrigado aí por vocês tirarem o seu tempo para me ouvir, e mais uma vez, parabéns ao Maurício por esta bela iniciativa, e dizer para vocês, o rádio, tá vendo aqui, eu tenho ele aqui comigo, o rádio é muito importante, pode ter todas as mídias que tem, seja televisiva, hoje, a rádio propicia através das lives ao vivo que é feito, você acompanhar o locutor, mas ainda tem muita importância esse radinho aqui, que as pessoas gostam de ouvir, gostam de desenhar no seu cérebro aquilo que o comunicador, que o repórter está lhe passando. Por quê? Gravem para vocês isso aí. A rádio ainda é o veículo que tem mais verdade naquilo que traz. Um abraço a todos. Que relato bacana, né? Obrigado, Paulo. Obrigado por ter participado com a gente, por ter compartilhado a sua experiência. E olha só, fica o convite aí para você voltar aqui no nosso Radio Waves sempre que você achar interessante, sempre que você lembrar de algum fato interessante do radialismo, ou tiver alguma história para contar, algum outro profissional para destacar. Enfim, independente do assunto, o espaço aqui é seu também. Sinta-se à vontade para vir participar com a gente do Radio Waves sempre que achar legal. Esse espaço é para nós, para todos nós que amamos o radialismo, para a gente trocar experiência, relembrar velhas histórias e registrar as vivências de cada profissional. Obrigado a você que assiste os nossos vídeos, que acompanha o nosso canal nas duas plataformas onde estamos presentes, no Facebook e no YouTube. Nas duas os conteúdos são publicados simultaneamente. O resultado no Facebook tem sido muito bom em termos de visualização. Então a gente está mantendo todos os vídeos nas duas plataformas de forma simultânea. Se você gostou muito desse vídeo e ficou com vontade de ajudar o nosso canal, gostou da história desse profissional de hoje, sabe o que você pode fazer? Compartilhe esse vídeo. Compartilhando esse vídeo, mais pessoas vão tomar conhecimento do nosso trabalho, do nosso projeto, do profissional que hoje contou sua história, Vai valorizar o radialismo junto com a gente. Ok? Muito obrigado, até o próximo, tchau!